Vamos nós aqui. Em 3, 2, 1. Foi! Vai ser bom para gente dar um corte, né? Vamos nós aqui. Eu tinha feito na última live basicamente o seguinte. Eu entrei no chat GPT. Todo mundo entrando no chat GPT. E você começa a fazer algumas perguntas e você começa a ter algumas coisas interessantes, como as pessoas estão pedindo roteiros, estão pedindo perguntas, estão pedindo históricos. E o chat GPT funciona muito bem. Aliás, tem outras ferramentas até mais interessantes do que o chat GPT. Mas o que eu fiz? Eu pedi 2 roteiros, um de seguro de vida e um outro, eu pedi um roteiro de seguro-saúde. Então, assim, propagandas, tá? Incentivando a compra de planos de saúde. Pedi para o chat GPT colocar à disposição. Então, o que eu comecei a fazer? Bom, como eu fiz com seguro de vida, vou fazer com seguro de saúde. Vou pegar o chat GPT, vou fazer umas perguntas, vou ver o que ele coloca, e vou ponderar em cima, considerando que eu tenho 30 anos de experiência nisso. Então vamos tentar entender um pouco mais como está funcionando. O meu grande medo é que as pessoas estão começando a usar as mesmas ferramentas e estão tendo a mesma padronagem estética, por exemplo. Então, você está procurando, você entra no Canva, procura um determinado modelo e começa a usar um modelo, as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Então, o que era, teoricamente, te dar a capacidade de você fazer algo diferente, algo diferenciado, começa a ficar muito igual. Então, você começa a pensar o seguinte: vamos todos ficar absolutamente iguais por essa questão do chat GPT também? Vamos ficar todos iguais por causa das ferramentas do Canvas ou do Midjourney ou de outras quaisquer? Porque as pessoas estão usando as mesmas vozes em todos os vídeos. Você tem 4 vozes no software de TTS, que é texto para voz, text to speech. Está todo mundo usando a mesma coisa, então está ficando tudo muito igual. Então, se você pegar o texto todo e colocar, você vai ter um texto exatamente igual com os outros, com a mesma intenção, com a mesma formalidade. E uma das coisas que eu sempre tento fazer, quando eu falo de seguros ou falo de plano de saúde, principalmente quando a gente está falando de pequena e média empresa, ou planos voltados para MEI, você está falando de produtos tabelados. Então, a grande diferença é a sua capacidade de responder algumas perguntas. Muitas você já está acostumado a responder e outras podem vir a ser inusitadas. Então, o teu grande diferencial é a tua abordagem pessoal, você passar você, que é uma marca, para o seu cliente. É muito fácil você estar com um crachá aqui de uma grande seguradora ou de uma grande empresa de plano de saúde, porque as pessoas procuram esse pessoal direto. Então você já está com meio jogo ganho, mas você ter que se vender, ter que se mostrar, é muito mais difícil. Tanto que hoje em dia você pode ver a quantidade de coachings que tem te dizendo para você fazer alguma outra coisa, que não seja não ser você. Primeira coisa que eu aconselho é, na dúvida, seja você. Ponto. E outra coisa, só escute pessoas que tenham experiência comprovada. Esse papo de chegar, sai perguntando sobre os assuntos, sai perguntando sobre a capacidade da pessoa. LinkedIn está aí para isso. Então, procure fazer esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Propagandas incentivando a compra de planos de saúde. Olha só o texto, tá? Do chat GPT. As propagandas que incentivam a compra de planos de saúde são comuns no mercado brasileiro e geralmente incluem informações de, olha só isso, cobertura, rede de atendimento, preço e outros detalhes importantes. Não te disse nada, né? E aliás, vamos lá. Cobertura é o mínimo que você tem que saber. Cobertura e exclusão é o mínimo, né? Rede de atendimento. Você pode ficar com alguma dúvida, principalmente se sair dentro do bairro que você está acostumado a ter, ou os grandes bairros, tem hospitais no Rio de Janeiro. Eu estou sitiado no Rio de Janeiro. Então a gente acaba falando muito dos bairros de, sei lá, Tijuca do Estácio, da Barra da Tijuca, Botafogo. Preços. Se o produto é tabelado, os preços são todos iguais. Então, se você vai começar a comparar produto, você vai ter que saber fazer a comparação de rede de atendimento, porque as coberturas minimamente são iguais. O que você vai ter é o mínimo da lei. Então, você já parte do mínimo da lei e a partir daí você já dá um passo para frente. E outros detalhes importantes. O problema são os outros detalhes importantes. O que ele está considerando outros detalhes importantes? Aí ele continua. No entanto, é importante que as pessoas leiam atentamente as cláusulas e condições do plano antes de adquirir. Aí que está. A maioria das pessoas não está acostumada a fazer esse tipo de esforço. Por isso que eu tenho a minha discussão sobre corretores de seguros, a obrigatoriedade do corretor de seguros entender alguma coisa que ele está falando. E saber mais do que 3 perguntas. Que não pode ser o óbvio. Para certificar que estão cientes de todos os detalhes e restrições do plano.
eu sempre bato muito nas exclusões. Leia as exclusões, sempre. Além disso, é recomendável comparar diferentes opções de planos e consultar especialistas no assunto para tomar uma decisão informada. Quem é o especialista em assunto de seguro, é o corretor de seguros? Ponto, não vou nem discutir. Agora, quando você fala do mercado de saúde em geral, o mercado de seguro ele atende mais ou menos 25% a 30% do mercado. Você tem planos, você tem filantropias, você tem cooperativas. Então, o vendedor de saúde, o agente de saúde, o corretor de saúde, ele tem que ser muito mais especializado, ou tanto quanto o corretor de seguros. Certo? Aí vamos lá. Aí eu perguntei quais são os principais pontos que um cliente de plano de saúde deve ler. Quais são os principais? Aí o ChatGPT colocou o seguinte: um cliente de plano de saúde deve prestar atenção nos seguintes pontos ao ler o contrato de plano de saúde. Eliana, bem-vinda. Vamos lá, cobertura. Verifique quais procedimentos e tratamentos estão incluídos no plano e se há alguma restrição ou limite de utilização. Olha só, se você pegou minimamente um treinamento, você vai ver que as pessoas normalmente focam no produto e começam. É um principal ponto de venda esse tipo de coisa. Mas se você for um pouquinho mais curioso, você acabou entrando na ANS, viu a legislação e deu uma olhada nos principais artigos, como o artigo 10, e começa a tirar suas dúvidas a partir daí. Isso te dá uma base muito maior. Então, rede de atendimento. Verifique a rede médica dos hospitais clínicas credenciados, se atende às suas necessidades, se está de acordo com as suas necessidades geográficas. Aí é que está. Esse é um outro ponto. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade do cliente? Por que ele está comprando um plano? Ninguém compra um plano de saúde porque acordou e falou assim, olha, eu vou comprar um plano de saúde. Você pensa nisso quando você vai comprar, sei lá, uma camisa. Ou eu vou comprar uma camisa, vou comprar uma bolsa, vou comprar um sapato, vou comprar um doce na Copenhague, vou comprar um sorvete. Mas não assim na corda falando comprar um plano de saúde, né? Até porque é uma decisão cara e até porque é um segundo gasto na mesma área, no que você tem o INSS. Então, o primeiro ponto é que você não gosta do INSS, você quer ser atendido numa velocidade maior, você quer ter um pronto atendimento mais rápido. Não que o INSS seja ruim em muitos lugares. Preços. Verifique se o preço do plano é compatível com o seu orçamento e se há possibilidade de negociação. Os produtos são tabelados. A menos que você tenha uma empresa maior e que você tenha uma questão de análise de gastos, que o pessoal chama de sinistralidade, é quanto você paga comparado com quanto você gasta. E isso, nesse lado, tem que ser positivo, menos que um determinado percentual pré-acordado no contrato. Você não tem muita margem de manobra. Então, out of pocket, adoro essa expressão. As pessoas se perdem, as pessoas adoram termos em inglês, é uma loucura. Verifique se existem despesas adicionais como copagamentos, coparticipação, e que você precisará arcar além do valor pago pelo plano. O plano tem ou não tem coparticipação? Como é que fica essa história? O que é melhor? Se você souber a sua incidência, o seu histórico de uso, um plano com coparticipação pode ser uma boa pela diferença de valores. Pensa nisso. Carência. Verifique se há carência para algum procedimento específico, se existe algum período de espera para cobertura. A gente tem as carências de lei, a gente tem as reduções de carência por tempo, as compras de carência por interesse comercial, as carências parciais temporárias, com as CPTs. Então, o que a gente tem que fazer? Analisar o produto que a gente tem, e essa é uma pergunta básica de decisão. Porque você não vai querer ser de um plano que você não tenha nada, para um plano que tenha muito mais coisa. Aí você pensa assim, peraí, se aqui eu não tenho nada e aqui tem muito mais coisa, eu tenho, por exemplo, um padrão de internação diferente, é justo que eu tenha carência? Eu acho que sim. Reajustes. Verifique como serão os reajustes do plano e se há possibilidade de negociação. Aí a gente tem INS. Quando o plano individual e PMA, INS bate o martelo, as pessoas aumentam. E quando você está numa empresa assim, uma empresa de determinado nível, você tem a questão de sinistralidade e discussão ponto a ponto com o RH. Aí normalmente, você tem poder de decisão muito maior. Cancelamento. As condições de cancelamento do plano e se há multa. Normalmente esses contratos pequenos são de 2 anos, você tem que usar com 60 dias. Nem multa, você vai ter que discutir direto com a operadora. Assistência ao cliente. Se o plano oferece suporte ao cliente, quais os meios de contato disponíveis. Por lei, ela é obrigada a te dar um saque. Minimamente um saque. E ele termina assim. E eu fiz essa pergunta de novo. Que você pode, no chat GPT, colocar as perguntas para te dar uma nova resposta em cima da sua mesma pergunta. Então, o que é que ele fala? É importante ler atentamente
todas as cláusulas e condições de contrato, caso tenha dúvidas, consultar um especialista no assunto. Quer dizer, ele reorganizou, na verdade, o que ele está falando de uma maneira diferente, como a gente leu lá em cima. Você não pode comprar os seguros, as maiores necessidades de assistência baseado no nada. Não faz o menor sentido. Por isso que a gente tem que ter uma cobrança em cima da pessoa que está te vendendo. Ela está sempre atualizada com o produto que ela mexe. Aí eu perguntei qual é a importância dos planos de saúde no cenário do Brasil em contraponto à saúde pública. Isso é uma resposta importante. Olha a resposta do ChatGPT. Os planos de saúde desempenham um papel importante no cenário de saúde no Brasil, especialmente em comparação com a saúde pública. A saúde pública é financiada pelo governo e oferece atendimento a toda a população, mas devido à falta de investimento em problemas estruturais, ela vem enfrentando vários desafios, como a superlotação de hospitais, falta de médicos e medicamentos ao longo do tempo de espera para consultas e tratamentos. Sim, isso é verdade. Em uma série de localidades e outros menos. Os planos de saúde são financiados por indivíduos ou empresas que oferecem acesso ao nível mais alto de atendimento médico. Mas de qualquer maneira você está pagando o INSS. Então lembra que qualquer valor que você pague de plano de saúde é um valor caro. Como cobertura para tratamentos mais caros, como cirurgias, internações e exames. Você pode comprar um plano só ambulatorial, inclusive, ou só hospitalar. E acesso a uma rede médica de hospitais de qualidade. Qualidade, no caso de alguma coisa que é privada, vai ser em relação à capacidade financeira que você tem de comprar o principal prestador médico. Né? Além de você ter um menor tempo de espera de consultas e tratamentos. No entanto, isso é importante. Os planos de saúde têm também suas limitações com preços e restrições na cobertura que podem impedir que algumas pessoas adquiram um plano. É privado. Um produto. Você compra se você puder. Você compra se você tiver orçamento. Você compra se você tiver capacidade financeira. Além disso, a saúde privada é majoricamente voltada para a classe média e alta e não é acessível para toda a população. É privado. Claro que hoje em dia você tem planos voltados para a terceira idade e você tem planos voltados com uma rede menor, que você já consegue pegar um público C. E aí as pessoas têm que entender o seguinte: eu preciso de um plano completo, eu preciso de um plano nacional. Se eu moro no Rio de Janeiro, não viajo para lugar nenhum. Se eu moro em São Paulo, não vou para lugar nenhum. Então tem muita gente que paga para um produto que ela não precisa. Então, a grande importância de um corretor de saúde, um corretor de seguros ou de um grande vendedor de planos de saúde é exatamente essa. Ele é achar o produto que você precisa. Em resumo, os planos de saúde desempenham um papel importante no cenário de saúde do Brasil. Sim, em torno de 50 milhões de pessoas, a gente pra cacete. Oferecendo ao nível mais alto de atendimento médico, também tem limitações respeito a preço. Sim, é privado. Sem planilha de custos, tem que ter lucro na operação. Aí, perguntando de novo, os planos de saúde, especialmente em comparação à saúde pública, ele volta sobre saúde pública. Então, quando eu fico conversando com vocês, falando assim, vamos ficar todos iguais? Vamos. Se as duas respostas, são três respostas, elas têm basicamente a mesma estrutura, o seu poder de convencimento vai ser baseado nessas três estruturas. Então, além de você estar olhando no ChatGPT, que tal você exercitar a sua interpretação de texto? E que tal você ler a lei e pegar o seu principal produto que você vende e ver onde é que entra a lei dentro desse produto e a partir daí você ter uma discussão melhor quando você vê o material de divulgação desse produto. Só uma ideia. Então, os planos de saúde, por outro lado, são financiados por indivíduos e empresas. Ele volta a falar nesse ponto, sobre o pagamento. E eu perguntei quais seriam os principais pontos para você adquirir um plano de saúde. Eu vou colocar essas perguntas, essas respostas do ChatGPT, tá? Na descrição, principalmente na nossa rede, tanto no YouTube quanto no Instagram, coloca em todo mundo. Então, cobertura para atendimentos caros, isso é verdade. E a gente tem um alto nível de judicialização também para procedimentos caros e experimentais, o que é uma briga danada, porque seguro no Brasil é taxativo por lei, mas plano de saúde está sendo exemplificativo. Se você não sabia que isso, procure, converse com um advogado, que é muito importante. Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, ligado à área de seguros, você tem que dar uma olhada, sempre. Rede de atendimento, aí ele fala cobertura para tratamentos particulares, tratamentos de alta complexidade, tratamentos no exterior,
cobertura de alta complexidade, assistência médica em viagem, mas isso não é seguro de saúde, para tratamentos odontológicos. Aí você tem o famoso seguinte, a quebra de maxilar, a bucomaxilofacial. Está coberto no plano de saúde, não está coberto no plano odontológico. Preste atenção nisso. Tratamentos psicológicos, você tem que dar uma olhada no rol de procedimentos da ANS. Fisioterapia. As fisioterapias tinham limites baixíssimos, que passou na legislação, depois começou a ter uma discussão sobre isso. Coberturas, tratamentos de acupuntura, que muita gente não cobria em momento nenhum. Então, aí, doenças pré-existentes. Aí, gente, foi uma festa. Aí eu pedi para o ChatGPT quais são as principais exclusões de um plano de saúde. E ele me colocou o seguinte: doenças pré-existentes, sim, é a mesma coisa você ter um carro, comprar um carro batido. Tratamentos estéticos, tratamentos experimentais, aí tem a briga da judicialização da saúde. Tratamentos fora da rede credenciada, aí você tem que entender a lei para saber se você tem direito a reembolso sim ou não. Tratamentos de doenças mentais, rol da ANS. Tratamentos odontológicos, bucomaxilofacial ou pode não estar coberto. Fisioterapia, acupuntura, homeopatia, naturopatia, medicina alternativa, medicina complementar. Então, a gente começa a chegar a algumas conclusões. Tá? Não pegar nada que seja pré-pronto, que a gente não possa dar uma lida, uma interpretação de texto, e que a gente possa pegar a legislação e fazer um comparativo. Depois, ver o produto que a gente está vendendo, o produto principal que a gente está vendendo, e a partir daí a gente conseguir se instruir e ter uma melhor conversa com o nosso interlocutor e preocupação com a venda. Então, se forem usar esta ferramenta, façam como eu fiz. Usem os principais pontos, ganhem tempo. A ANS rapidinho. Ela tem agora as principais perguntas. Dá uma comparada dos pontos. E a partir daí, lendo aquilo, você começa a chegar a algumas conclusões e vá ler o seu principal produto. Pode ser um plano de saúde, um plano de uma cooperativa médica, uma filantropia, ou mesmo uma seguradora. Pegue os contratos. Os contratos eles são obrigatórios, eles têm a mesma estrutura que é obrigatória por lei. Então, pegue a estrutura e você vai começando a se estruturar melhor e ter um diálogo mais tranquilo, próprio e mais seguro no que você está conversando. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui no canal Conteúdo Seguro, esse local de conteúdo seguro de internet. É um prazer poder fazer essa live. Eu pensei em fazer algo mais bem estruturado, mas eu falei assim, não, vou começar a ler isso aqui e vou ver como eu responderia a cada ponto levantado pelo ChatGPT. Compartilha, dá like, me ajuda a fazer crescer esse canal. As pessoas que entraram e saíram, obrigado. A gentileza de terem feito. Mas isso aqui é um canal sobre seguros e a gente vai sempre falar não só sobre piadas, sobre um bom humor, mas sobre treinamento e troca de informações com os nossos amigos, parceiros, corretores e agentes de plano de saúde. Gente, muito obrigado. Helios Labrador da Bucólica Petrópolis para o mundo. Canal Conteúdo Seguro. Esse é o local de conteúdo seguro na internet. Gente, obrigado. Até a próxima.